Se fazendo regressão de vidas passadas você descobrisse que foi uma pessoa horrível. Tô falando de gente ruim mesmo, de promover a maldade, de usar um poder para poder fazer o mal para as pessoas. Essa é a minha história. Eu tô aqui para contar um pouquinho sobre o que eu descobri na regressão, lembrando que eu não busco na regressão as histórias, mas a ressignificação das dores que eu vivi em outras existências e das limitações. E uma das limitações que eu trouxe para essa vida foi realmente um sentimento de angústia, de tristeza, um sentimento de culpa muito grande que eu não sabia de onde vinha. E se você entende um pouquinho do que é o sentimento de culpa, ela te tira do merecimento de qualquer coisa, de um bom relacionamento, de uma boa vida financeira cheia de alegrias, porque você fica limitado a se penalizar. E é nesse contexto que eu busco nessa regressão a ressignificação de uma história que tem a ver com isso. Então eu sou levado a conhecer a história de um menino de 8 anos de idade, na França de 1287. Esse menino está assistindo o julgamento e a condenação dos pais pela instituição religiosa vigente da época, que era extremamente poderosa. Condenava os pais por heresia, mas eu me senti aliviado por aquela situação, porque aqueles pais eram extremamente violentos e negligentes com ele e com os irmãos dele. Por essa razão, ele se sentia aliviado por ter assistido tudo aquilo e vingado de certa forma. E aquele menino se sente na obrigação de corresponder à altura ao bem que aquela instituição tinha feito para ele, já que tirou ele de um sistema doloroso que ele vivia, em que ele só conhecia o ódio e a revolta. Então eu visito um outro momento dessa mesma história. Em 1310, aquele menino se torna um homem, e agora ele representa exatamente aquela instituição que tirou a vida dos pais. Só que agora ele tem o poder de julgamento e tem aquele ódio enorme pela vida por causa da infância que viveu. As referências dele não eram positivas para a vida. Ele utiliza daquela autoridade para remover do caminho pessoas que eram obstáculos para aquela instituição, condenando de forma injusta pessoas à execução por conta desses objetivos, tanto políticos quanto territoriais, que aquela instituição queria para aquela época. Então, nesse momento, eu ressignifico essa história. Em 1316, invadem o quarto dele ainda dormindo e agridem ele até o desencarne. É a comunidade que não aceita mais aquele comportamento dele. E nesse momento, já em espírito, eu vejo a culpa, o arrependimento, a consciência da crueldade que ele produziu durante toda a existência. E é nesse momento que a ressignificação, ao auto-perdão, o auto-acolhimento, pois a referência que ele tinha era aquilo que ele podia oferecer. Então eu me livro desses sentimentos e agora eu me sinto bem por ter passado por aquela história e ter ressignificado. Se você gosta desse tipo de assunto, já segue a gente aí para você ficar por dentro de tudo que rola por aqui.